Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos fazer uma pausa com relação aos assuntos relacionados à interpretação dos sonhos para falar um pouquinho sobre como o coronavírus, o Covid-19, ele influencia e ele influenciou algumas pessoas mesmo antes dessa pandemia ter início, tá? Então, como eu sempre falo para vocês, eu recebo vários e vários sonhos de muitas pessoas, não só do Brasil, mas de outros países, todos os dias. E quando um assunto em específico começa a aparecer com certa frequência no sonho de várias pessoas no mesmo período, eu começo a analisar ele separado, eu começo a separar esses sonhos, porque é relacionado a algum evento premonitório que ainda vai acontecer. O que é um evento premonitório? O que é um sonho premonitório? Como eu chamo, sonho com elementos premonitórios. Então, vamos fazer de conta que aqui é a linha do tempo. Nós estamos aqui no presente. Quando um acontecimento no futuro ele ocorre e esse acontecimento ele vai gerar uma carga emocional muito forte, vamos chamar essa carga emocional de E. Essa carga emocional é energia. E energia ela não tem as mesmas limitações que a física impõe para a matéria. Ou seja, essa regra de passado, presente e futuro com relação à energia, ela é quase inexistente. Então essa carga emocional composta simplesmente de energia, ela pode viajar até o passado, no caso o nosso presente, e aparecer nos nossos sonhos. Claro que essa carga emocional ela vai ser confundida um pouco com o momento que estamos vivenciando. Então, alguns elementos desse evento do futuro, tá? Deixa eu marcar aqui alguns elementos. Eles vão poder aparecer no nosso sonho no presente. Como eu disse para vocês, vão se misturar informações do presente com informações do futuro e vão montar a história do sonho. Então por isso que eu falo que são sonhos com elementos premonitórios, com alguns elementos do futuro, porque eles acabam se misturando com informações do presente. E aí há o sonho com elementos premonitórios. Isso acontece porque nem tudo que nós sonhamos com relação ao sonho premonitório vai acontecer, mas alguns pontos ele sim vai acontecer, tá? E como eu disse para vocês, no final do ano, entre os meses de outubro e dezembro, eu comecei a reparar alguns elementos que começaram a aparecer nos sonhos de algumas pessoas, tá? E um desses elementos era a palavra vírus. Como eu disse para vocês, essas informações elas acabaram se misturando com informações do presente. Mas em razão de estar aparecendo com certa frequência no sonho de algumas pessoas, então era relacionado a algum evento futuro e hoje, tá? Eu deixo tudo armazenado em pastas e hoje eu reuni para falar aqui com vocês. Um desses sonhos eu vou relatar para vocês, tá? Alguns para vocês terem ideia, noção de como ocorre. Esse aqui eu recebi, eu não vou citar o nome, tá? No dia 29 de outubro de 2019, às 11 horas e 22 da manhã. Bom dia, hoje sonhei que morava num lugar diferente, um AP, um apartamento. E saindo dele vi um helicóptero caindo. Todos estavam fugindo ao vê-lo. Quando avisto na rua um caminhão tomando toda a sua carga para a calçada, e o impacto foi muito grande, tipo bomba.
Nisso, as pessoas começaram a fixar estranhas, como se tivessem um vírus. Aqui ela está dizendo, ela errou, a pessoa errou na palavra, mas é ficar estranhas. Como se tivesse um vírus. Eu peguei meus filhos e de algumas vizinhas e fui para minha casa a fim de protegê-los, enquanto as pessoas estavam passando mal e fugindo. Esse sonho foi em 29 de outubro de 2019. O coronavírus ele começou a ser disseminado na China em dezembro. Tá? Nesse sonho aqui é possível ver o helicóptero, que é relacionado à instabilidade. Tá? É possível ver o elemento vírus, é possível ver o elemento aqui quarentena, as pessoas fugindo. É o que está acontecendo, por exemplo, na Itália agora, aconteceu na China e em outros países. As pessoas, o sonho diz que as pessoas ficaram esquisitas. Então, esse sonho, a pessoa que teve, ela viu alguns elementos do futuro, ok? Que se somaram com alguns elementos do presente e foi produzido esse sonho que ela teve, tá? Vamos pegar um outro sonho. (9 de setembro de 2019, às 17h53). Boa tarde. Sonho demais com zumbis. Hoje mesmo sonhei que estava iniciando o vírus e daí eu e minha família começamos a se agilizar para sair da cidade. Daí veio uma velha zumbi perto de mim e eu matei ela com um martelo e espirrou na minha cara. Daí eu limpei e fui com minha família que estava fazendo comida para sairmos da cidade. Estávamos em um curral que não era minha casa. Esse sonho foi em setembro, 9 de setembro de 2019. Apesar de a pessoa que sonhou ter alguma influência com sonhos de zumbis, provavelmente filmes e séries que assiste, mas a palavra vírus apareceu no sonho dele e também, se vocês forem ver, a quarentena, fugir de uma cidade, igual o outro sonho que eu relatei para vocês. Então eu comecei a ver esses sonhos com frequência no final do ano passado. Eu comecei a guardar eles, tá? Vamos pegar mais um. Deixa eu só achar aqui. Esse aqui, ele é um pouco mais recente, ele é de 8 de fevereiro, tá? Bom dia, acabei de ter o seguinte sonho. Eu vi o fim da raça humana sendo atingida pelo vírus e algumas poucas pessoas sendo resgatadas sem serem contaminadas, entrando numa espécie de foguete e indo para outro planeta, nunca habitado. E o tempo todo que isso acontecia, eu via seres inteligentes de outra dimensão observando. E eles conversavam entre si dizendo que tivemos várias chances, mas que não soubemos aproveitar nenhuma. Esse sonho já foi de 8 de fevereiro, mas ainda o vírus, o coronavírus não era uma pandemia. O que é uma pandemia? É uma infecção a nível global, é uma infecção de pessoas a nível global, a nível planetário. De 8 de fevereiro ainda não era considerada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia e ela sonhou que seres inteligentes, provavelmente espíritos mais evoluídos, estão acompanhando todos esses acontecimentos que estão acontecendo no momento em nosso planeta, tá? Então ela via pessoas também fugindo, tá? Pessoas se retirando, sendo colocado em quarentena. Então só esses 3 sonhos nós vemos a palavra vírus, nós vemos as pessoas fugindo, ok? E nós vimos as pessoas sendo colocadas em quarentena, tá? Em quarentena, as pessoas sendo colocadas em lugares escondidos, sendo observadas. Então, teve alguns outros sonhos também, eles envolvendo vírus, fuga de cidade. Então, como eu disse para vocês, quando começa um assunto a aparecer demais no sonho, de pessoas que não se comunicam entre si, são de cidades diferentes, de países diferentes,
eu que fico coletando esses sonhos, eu já percebo que há alguma coisa para acontecer nesse sentido. Mas eu também sei que não vai ser como acontece no sonho da pessoa. Igual, por exemplo, esse que eu falei para vocês do zumbi. Havia certa influência ali de séries e filmes. Mas havia a palavra vírus, havia a palavra fuga e havia também o sentido de quarentena, ficarem isolados, tá? São elementos premonitórios com relação ao do futuro que misturam com informações que as pessoas têm no presente e aí são produzidos os sonhos. Então, quando nós sabemos separar esses elementos, nós conseguimos identificar algumas situações que podem ocorrer, igual o sonho que eu recebi hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, que foi muito interessante também sobre o coronavírus. Bom dia, sonhei que estava vestindo um vestido de cerimônia azul e sapatos também azuis e que estava a cantar e cantava muito bem em italiano, o que pode significar isso. Então a pessoa de manhã sonhou que estava colocando um vestido, um sapato e que ela cantava e cantava muito bem o italiano. Na hora, às 9 horas da manhã, eu percebi que em razão dos acontecimentos que estão ocorrendo na Itália, todas as cidades estão isoladas, o país está isolado, as pessoas estão nas suas casas, não está tendo aula, não está tendo missas, tudo lá foi parado, paralisado. Então eu percebi que tinha algo a ver com o coronavírus e respondi para ela. O que está acontecendo naquele país vai passar, tá? Por quê? Porque a presença do azul é bem marcante no sonho dela. Então o azul ele contrasta com cinza nos sonhos, em razão do céu. Quando o céu está cinza, mau tempo. Quando o céu está azul, bom tempo. Então eu sei que como havia a presença do azul muito forte no sonho dela, com relação a que o que estava acontecendo ia passar e o tempo bom novamente ia aparecer. Por isso que eu falei, o que está acontecendo naquele país vai passar. Mas e com relação à música? Agora, de noite, era mais ou menos 8 horas da noite. Algumas páginas da internet, inclusive o jornalista Gotino, era mais ou menos das 8 às 9 da noite, tá? Eles começaram a noticiar que lá na Itália, quando começou a anoitecer hoje, as pessoas que estão isoladas na sua casa começaram a cantar nas varandas. Inclusive, se vocês pesquisarem no Facebook italianos cantando na varanda sob a ameaça do coronavírus, vocês vão achar vários vídeos de que foram feitos no início dessa noite, tá? A manchete, por exemplo, da página Happiness, uma das poucas cenas bonitas que a crise do coronavírus trouxe até agora. Italianos em quarentena cantam na sacada em momentos de esperança. Então eles começaram a cantar, porque eles não podem sair de casa, estão em quarentena, então saíram na calçada e começaram a cantar. Os vídeos que existem na internet são lindos, apesar da situação dramática que estão vivendo, mas são as pessoas na varanda cantando muito alto músicas parecidas ou as mesmas músicas, esperando a deixa do outro. E o sonho dessa pessoa foi hoje de manhã, não havia acontecido ainda o que começou acontecendo agora da noite. Ela se via cantando em italiano muito forte e a cor azul, como eu disse para vocês, da esperança, que vem a interpretação do sonho, é muito marcante no sonho dela. Então aqui são alguns exemplos de como uma situação de emergência, no caso uma pandemia, como é o que está ocorrendo hoje com relação ao coronavírus, ele pode influenciar as pessoas nos sonhos, não só uma, mas várias, sem elas estarem conectadas materialmente uma à outra. Mentalmente estão, mas materialmente, sem se conhecerem, de lugares diferentes, mesmo de países diferentes, tá? Então no final do ano passado eu dei 3 exemplos para vocês de sonhos que envolveram elementos semelhantes, iguais: vírus, fuga e quarentena.
E hoje um sonho assim também envolvendo um acontecimento que não havia ocorrido ainda e ia acontecer de noite, que é com relação aos italianos estarem cantando por estarem de quarentena com o vírus, tá? Por que isso acontece? Como eu disse para vocês, mesmo que nós não estejamos, não tenhamos contato um com os outros, mas mentalmente estamos todos conectados. E um acontecimento assim, ele acaba afetando emocionalmente com uma carga muito forte todas as pessoas. O medo, o receio de que vai acontecer algo com ela, com a família dela, com os conhecidos, isso mexe com o emocional das pessoas, isso afeta a saúde psíquica das pessoas, isso acaba aparecendo em sonho, mesmo sonhos futuros, com elementos futuros, de acontecimentos futuros que ainda vai ocorrer. Mas esse sonho que teve hoje, que a cor azul predominante, tá? É um sonho esperançoso, que as coisas elas vão se acalmar, vão se ajeitar, tudo vai entrar no eixo ainda. Acontecimentos assim servem para que a humanidade elas se unam mais e através do amor elas conseguem vencer qualquer situação. Claro que há perdas, há situações extremamente difíceis como estão ocorrendo, Itália, China, outros países também sendo afetados agora, mas é através do amor e da união que a humanidade ela pode vencer qualquer situação. Ela venceu situações piores na história, tá? Piores que essa, outras pragas terríveis assolaram a Idade Média, assolaram Espanha e outros países mesmo da Europa, mas através da união e do amor elas conseguiram vencer. Mesmo no começo da igreja primitiva, logo depois que os apóstolos começaram a sair pregando o evangelho, as cidades do Império Romano começaram a passar algumas doenças em razão da falta de higiene local e foram os cristãos que cuidaram muito dessas pessoas, tá? Então o amor ele sempre prevalece e ele serve para que possamos evoluir a cada situação difícil. O objetivo do vídeo é mostrar para vocês que essas situações a níveis globais elas podem afetar todos nos sonhos. Então qualquer um de nós pode sonhar envolvendo acontecimentos futuros com relação ao coronavírus, com relação a porventura outros acontecimentos que podem ocorrer. Podemos sonhar com a curto prazo, igual essa pessoa sonhou hoje com os italianos cantando, e os sonhos podem nos trazer esperança também, como esse que a cor azul era predominante, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês, tá bom? Se vocês tiverem um sonho no final do ano passado envolvendo algum desses elementos que aqui falamos, vírus, fuga, quarentena, quiserem relatar, compartilhar conosco, seria muito bom para que todos possamos aprender juntos. E mais uma vez, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu estarei respondendo, tá bom? No mais, tenho esperança, tá? Se unam cada vez mais, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!